Olá, o nosso trabalho é sobre a nossa ANOVA e foi realizado por Sofia Lourenço, Mariana Lemos, Afonso Reis, Tomás Madureira e Salvador Lopes. O nosso trabalho consiste na aplicação de uma ANOVA de um fator para analisar a relação entre o ambiente de trabalho e o nível de stress. O objetivo deste estudo é perceber se o local ou regime em que uma pessoa trabalha influencia o seu nível de stress. Para isso, selecionamos duas variáveis, uma variável quantitativa, o nível de stress, medido numa escala de 0 a 5, e uma variável qualitativa, o ambiente de trabalho, que funciona como fator e possui 3 categorias distintas: teletrabalho, escritório e regime híbrido. No total, recolhemos 24 observações, correspondendo 8 a cada um dos 3 ambientes de trabalho. Os dados que utilizamos foram os que estão representados e as hipóteses que pretendemos testar são as seguintes: hipótese nula, 1000 híbrido igual a 1000 escritório igual a 1000 teletrabalho, afirma que as médias do nível de stress são iguais nos 3 ambientes de trabalho, ou seja, o ambiente não tem qualquer influência no stress. A hipótese alternativa afirma que pelo menos 2 das médias são diferentes, ou seja, existe diferença significativa entre pelo menos 2 grupos de ambiente de trabalho. Para realizar a ANOVA, começamos por calcular as médias para cada ambiente de trabalho. Assim, observamos que o regime híbrido apresentou uma média de 2,875, o escritório apresentou a média mais elevada com 3,8375 e o teletrabalho apresentou a média mais baixa com 2,55, na qual a média total foi de aproximadamente 3,0875 e a partir destes valores foi possível realizar a nossa tabela ANOVA. Primeiramente, calculamos a soma dos quadrados entre grupos, que mede a variação das médias dos grupos em relação à média global, onde o valor obtido foi de 7,1725, como mostra a fórmula. De seguida foi calculada a soma dos quadrados do erro, ou seja, a variabilidade dentro dos grupos, e totalizou com 3,25375, correspondendo à diferença entre a soma dos quadrados do fator com o total da soma de quadrados de toda a amostra, que foi 10,42625. Para continuar a construção da nossa tabela ANOVA, foi ainda preciso calcularmos os graus de liberdade, do fator, do erro e o total, onde conseguimos perceber que o K vai representar os níveis do fator, ou seja, os 3 diferentes ambientes de trabalho, o híbrido, o escritório e o teletrabalho, e o N, o número total de observações, ou seja, 24. Depois disto, foi preciso calcular a média da soma dos quadrados do fator, ou seja, o ambiente de trabalho, e a média da soma dos quadrados do erro. Assim, segundo as fórmulas que aqui estão representadas, obtivemos os seguintes valores, respectivamente: 3,58625 para o fator e 0,15494 para o erro. De seguida, calculamos a nossa estatística de teste F, que corresponde à razão entre a média da soma dos quadrados do fator e a média da soma dos quadrados do erro, como está representado pela fórmula, correspondendo a 23,146. O passo seguinte foi recorrer à tabela de F-SNETCOR, onde observamos que o valor crítico teria de estar compreendido entre dois valores, 3,32 e 3,49. E neste caso, qualquer um desses valores será obrigatoriamente inferior ao F, já calculado, o que nos leva automaticamente a rejeitar a hipótese nula. Ainda assim, é possível descobrir o valor exato do F tabulado através do Excel. E neste caso foi necessário utilizar a função aqui representada, onde na probabilidade colocámos o grau de significância 0,05, o grau de liberdade 1, que corresponde a 2, e o grau de liberdade 2, que corresponde a 21, obtendo-se o valor exato de 3,4668. Assim, concluímos que o F vai ter que ser, o F é obrigatoriamente maior do que o valor crítico. Para complementar esta análise, calculou-se também o p-value, como está aqui representado, onde se utilizou o F tabulado ao valor crítico e os graus de liberdade 2 e 21. O resultado foi então 4,894 vezes 10 elevado a menos 6, um valor extremamente inferior ao nível de significância de 0,05. Isto significa que a probabilidade de obter um F tão elevado, caso a hipótese nula fosse verdadeira, é praticamente nula, reforçando de forma decisiva a rejeição da hipótese nula. Para estimar o p-value, pela tabela comparamos F com valores críticos para níveis de significância mais pequenos, 0,025, 0,01,
0,005 e 0,001, e verificou-se que 23,146 é superior a todos eles. Assim, pela tabela F, estimamos que P menor que 0,001. P é aproximadamente igual a 4,894 vezes 10 elevado a menos 6. A comparação existe entre o F e o valor crítico é que F é muito superior ao valor crítico, o que nos leva a afirmar que esta diferença tão acentuada indica que a variabilidade explicada pelo ambiente de trabalho é muito maior do que a variabilidade atribuída ao erro, uma vez que mostra que as médias dos três ambientes não são iguais. Assim, a hipótese nula é rejeitada com grande segurança. O p-value, extremamente baixo, confirma esta conclusão, demonstrando que a probabilidade de obtermos um F tão elevado por mero acaso é praticamente nula. Ao observar o gráfico, percebemos então que a área vermelha é igual a 0,05, que representa o grau de significância. Logo a seguir, encontra-se o F, que está localizado à frente do valor crítico, que nos leva a rejeitar a hipótese nula. Já o p-value representa toda a área preta à direita do valor da estatística do teste. Assim, podemos concluir que o tipo de ambiente do trabalho exerce uma influência significativa nos níveis dos stresses relatados. As médias observadas indicam que o ambiente de escritório tende a estar associado a níveis mais elevados de stress, enquanto o teletrabalho apresenta os valores mais baixos, com o regime híbrido a situar-se entre ambos.